Meus amados, hoje nós vamos fazer uma pausa na série de mensagens sobre personagens da Reforma e da pós-Reforma. Hoje eu quero trazer uma mensagem peculiar para a igreja, peculiar porque está interrompendo a série de mensagens e porque é uma coisa que está no meu coração, que tem ardido no meu coração, para falar para a igreja e falar de maneira insistente. E falar de maneira muito insistente. Hoje é dia de ceia, amém, igreja? Hoje é dia de celebrarmos o Senhor, a morte dEle, a ressurreição, o perdão que Ele nos deu em Cristo Jesus, né? O perdão em Cristo Jesus, que temos em Cristo Jesus. E algo muito importante que nós também lembramos da ceia, por causa da primeira carta aos Coríntios ali, quando a igreja toma a ceia de forma dividida, os ricos tomavam primeiro e os pobres ficavam com vergonha na festa da comunhão da igreja. E Paulo diz, esta não é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é do corpo de Deus, do corpo de Cristo reunido, sabendo o que está fazendo do jeito certo, com a motivação correta, a cerimônia da ceia que o Senhor Jesus Cristo instituiu naquela quinta-feira à noite, antes da crucificação, na sexta-feira. E comunhão é algo muito importante. E você deve parar e pensar na seguinte coisa: o que é que nos une, meu querido irmão? O que é que nos une? Tem tantas palavras que podemos falar. Pastor, quem nos une é Jesus, está certo. Quem nos une é o Espírito. O amor nos une, a fé, o batismo. Está certo, certíssimo. Está corretíssimo. E outra pergunta: o que este povo faz, a igreja de Deus? O que é que devemos fazer? Pastor, devemos evangelizar. Pastor, nós devemos pregar. Pastor, nós devemos fazer tanta coisa. Mas basicamente o que devemos fazer é amar. Amém, igreja? O amor se expressa em cada uma dessas coisas. E o amor é um assunto complicado. E tanta besteira que você ouve por aí afora. Por exemplo, você tem que se amar primeiro para amar os outros depois. Né? Não tem isso na Bíblia. Você tem que amar o próximo como a ti mesmo, mas o como a ti mesmo está baseado em outra coisa. Não está baseado no nosso amor natural por nós mesmos. Uma pessoa que não serve a Jesus Cristo e ama a si mesmo, como que vai amar bem outra pessoa? Se nem o caminho da salvação, que é a principal coisa, poderia ser a única coisa que uma pessoa tem, e ela seria a mais rica de todos. Poderia faltar roupa, comida, poderia faltar tudo, mas se a pessoa tem Jesus Cristo, ela tem a vida eterna. Glória a Deus, igreja. Meus amados, o ladrão da cruz ali, naqueles últimos momentos, depois de ouvir de Jesus, hoje mesmo, a situação dele é infinitamente melhor do que muita gente, bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas, naqueles últimos minutos, últimas horas ali, foi horas gloriosas daquele homem. Porque, meus amados, este mundo vai passar juntamente com a sua vaidade, mas quem tem Jesus tem a vida eterna. Glória a Deus, igreja.
Vai passar, cara. Sabe essas coisas aí que o homem corre atrás, você vê direto propaganda na televisão? Quem assiste televisão ainda? Eu não assiste televisão, né? Internet, né? Mexo com internet. Aí aparece aquele carrão híbrido, né? A gasolina e elétrica, que carrão deslizando assim. Ontem passou um carrão desse aqui. Aí o pessoal, ó o meu sonho aí passando, meu sonho. E o carro nem faz barulho, ó. Só o barulho bem fraquinho do pneu rodando assim. É um carrão. Isso vai passar. O ladrão da cruz está bem melhor do que muita gente que tem carrão, Ferrari. Este mundo vai passar juntamente com a sua vaidade. E é complicado falar de amor no contexto onde tudo está distorcido, os valores e tal. Por exemplo, o conceito, né, a gente tem falado bastante aqui na igreja, o conceito do mundo sobre amor. Qual é o conceito do mundo sobre amor? Né? O que é amor? É respeito, juntamente com aceitação e juntamente com concordância. Basicamente é isso. Respeito, aceitação, concordância. Esse é o conceito de amor do mundo. Uma meia mentira é uma completa? Uma meia verdade é uma completa? Mentira. Nós respeitamos cada pessoa, devemos respeitar todas as pessoas. Respeito. Aceitação, o que seria aceitação? Aceitar o comportamento? Depende. A sociedade não aceita o assassino, né? Nós colocamos o assassino dentro de um presídio, afastamos ele da sociedade, e a igreja, o parâmetro moral dela é outro, é mais profundo. Nós aceitamos vários outros comportamentos, e como consequência não concordamos também. E tudo isso, o fato da igreja não aceitar e não concordar, é amor. Você sabia disso? É a maneira da igreja expressar a vontade de Deus. Deus não aceita, Deus não concorda. E vai vir um juízo final, onde Deus julgará os homens segundo as suas obras. Então, de certa maneira, o nosso amor fica no respeito. A aceitação depende do comportamento. Concordância, a consequência da aceitação. Hoje nós vamos ter uma mensagem temática sobre este texto aqui, João 13, 34, 35. Nós vamos aprender algumas coisas sobre o amor de Jesus, porque é um novo mandamento. Está no Antigo Testamento, ame o próximo como a ti mesmo. Você está entendendo? Ame o próximo como a ti mesmo não é um princípio para depois você desenvolver as atitudes. No Antigo Testamento não é isso. Entendam bem. Amar o próximo como a ti mesmo, tipo assim, é um princípio e a partir disso aqui você vai desenvolver. Mas o ame o próximo como a ti mesmo no Antigo Testamento, ele veio, se não me engano, está lá em Levítico. Ame o próximo como a ti mesmo. Se não me engano, está lá, Moisés escreveu. Com certeza foi Moisés que escreveu, né? Só não estou lembrado aqui direito onde está o texto. Foi o resumo da lei. Amar o próximo como a ti mesmo é o resumo da lei. E não um princípio para depois fazer a lei. Não, estou falando da forma que foi apresentado. Vocês estão entendendo? Moisés primeiro deu a lei e para argumentar, falou o seguinte: ama o próximo como a ti mesmo. E como amar o próximo como a ti mesmo? A lei. Amém, igreja? Este foi o mandamento do Antigo Testamento.
veio Jesus e deu um novo mandamento. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Glória a Deus, igreja. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então Jesus, ele chama os discípulos para olharem para ele. Está aqui, ó, eu sou a referência. Quer saber como é que ama? De verdade? Do jeito de Deus? Eu sou a referência. É só me imitar. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Né? E outra coisa, esse texto está inserido, João 13, até o capítulo 17, todas aquelas coisas, foram 13, 14, 15, 16, 5 capítulos, que fala do que aconteceu na quinta-feira, depois da ceia. Antes de Jesus ir para o Getsemane. Na ceia do Senhor ainda, tinha jogo de vaidade ali. Os outros evangelhos vão apresentar que teve uma discussão, quem vai ser o maior? Porque Jesus, né, estava numa expectativa ali e acontecer alguma coisa. E ali eles estavam querendo saber, ok, quem vai ser o maior? Aí o que Jesus faz? Nos evangelhos, Lucas, Mateus, Marcos não fala, mas João fala. O que Jesus faz? E o que ele faz? Ele cinge a roupa dele, né? Firma a roupa dele, né? Cinge, amarra assim, né? Para ter mais agilidade. O saião, né? Como é que chama aquela roupa, gente? Oi? Túnica, bata, né? Deve ser uma coisa assim. Ele firma, ele cinge para ter maior mobilidade, pega a toalha, coloca no pescoço, pega uma bacia da água, o que é que ele faz? Lava os pés dos discípulos e diz o seguinte: eu sou o Senhor, não sou? Eu sou o mestre, e sou mesmo. Sou mesmo. Da mesma forma que eu sou com vocês, sou maior que vocês e sirvo vocês. Assim vocês serão, né? Porque no reino de Deus, no reino de Deus, a dinâmica é diferente. Maior é quem é servido ou maior é o que serve? É o que serve. Glória a Deus, igreja. Deus é maravilhoso, né? Que glória. É maravilhoso demais. É para humilhar cada um de nós, meus amados, com as nossas verdades, as nossas manias. Por isso que a gente tem que ir para a cruz, porque a lógica de Deus é diferente. Então Jesus apresenta o amor dele como referência. E está nas entrelinhas, e também entre esses capítulos, ele vai dizer o seguinte: o amor também vai ser a fonte. Você vê isso quando ele fala, vocês vão receber o Espírito da verdade, ele vai fortalecer vocês, ele vai ensinar. Sem mim nada podeis fazer, ele fala. Ou seja, aqui nesse texto, ele está em um contexto onde Jesus mostra o amor dele como referência, como se ama, como ele nos amou, e que o amor dele, o poder dele, a ação dele para com os seus discípulos, é a fonte, é a energia, é o poder para que possamos andar e pisar nas pisaduras dele. Glória a Deus, igreja. E isso é muito importante, essas duas coisas. O amor de Jesus é a nossa referência, amém, meus amados? E o amor de Jesus também é a nossa fonte de poder. João, em sua carta, lá em 1 João, ele diz o seguinte: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ele está falando da fonte. Nós só amamos porque ele nos amou primeiro, ele é a fonte. Ele é a causa do nosso amor, do amor real, do amor ali de 1 Coríntios capítulo 13. Né? Aquele amor ali, meu querido,
Só pelo Espírito Santo que conseguimos amar daquele jeito. Aquilo ali é humanamente impossível. Humanamente impossível. Glória a Deus, igreja. Então, sim, o amor de Jesus é a nossa referência e fonte. Fala para o seu irmão, o amor de Jesus é a nossa referência e fonte. Glória a Deus. Amém, meus amados? Vamos desenvolver essa questão da referência aí. Vamos entender essa questão de referência aí, né? É o nosso exemplo, né? O amor de Jesus é o nosso exemplo. Quer aprender a amar? É só olhar como que Jesus nos amou, aí a gente vai amar de verdade. Não segundo o mundo, mas segundo a verdade. Então vou abordar algumas coisas, não vou esgotar tudo. É muita coisa. De manhã, depois que eu saí da pregação, não devia ter falado isso, devia ter falado daquilo. É coisa demais. É porque é Jesus, né? Falar de Jesus, Jesus é infinito, né? Ele é glorioso. Né? E a gente deixa umas coisas para trás, mas o Espírito Santo faz a obra. Amém, meus amados? Primeiramente, Ele nos escolheu. Ele nos escolheu, tá? Isso é fato. Pode ser calvinista, arminiano, para quem quer aprofundar mais. Deus nos escolheu, meu querido. E eu te garanto que não foi por obras. Foi porque Jesus te escolheu e te amou porque você é bonzinho? Hã? Não, eu sou tão bonzinho, Jesus vai me amar. Né? Você vai pregar aí fora, né? Você conhece Deus? Conheço. Deus é meu amigo. Eu rezo todo dia, oro todo dia, né? Não prejudico ninguém. Lá na minha sala lá tem uma Bíblia aberta, no Salmo 23, todo dia. Eu leio o Salmo 23. Né? Não. Não é pelas obras. Ah, tá, foi pelas obras que nós fazemos depois que conhecemos Jesus. Olha para si mesmo. Veja as suas obras aí. Vamos pegar os cristãos mais maduros aí. É pelas nossas obras atuais que Jesus nos ama? Que Ele escolheu nos amar? Hã? Nossa, são tão bonzinhos agora. Foi por isso que Jesus me amou lá na eternidade. Né? Ele viu como que eu seria bonzinho. Meus amados. Não foi por isso. Não foi por isso. Ah, tá bom, Jesus nos amou porque temos o mesmo gosto. Né? A gente tem algo parecido, aí ele se aproximou, a gente desenvolveu uma amizade. Né? Jesus gosta do Atlético, eu também gosto. Né? Jesus gosta do Cruzeiro, ó, céu estrelado, zero, né? Jesus sabia que no futuro ia ter o Cruzeiro e aí por isso ele se aproximou de mim, me salvou e me amou. Não, foi por causa da mesma faixa etária. Meus amados, deixa eu te falar, o amor de Jesus por nós não está baseado em nenhuma coisa humana. Glória a Deus, igreja. Nada, nenhum critério humano. O amor de Jesus por nós descansa nele. Ele nos amou, nos escolheu, porque Ele é Deus e pode fazer isso. Ele é soberano, misericordioso, gracioso, fiel, bondoso. Ele é amoroso, por isso Ele nos escolheu. Glória a Deus, igreja. Descansa nele, porque Ele é Deus. Não foi por nenhum critério humano. Ele fez isso por causa da sua glória. Né? Igual diz o pastor Hernandes Dias Lopes, né? Eu gosto muito quando ele falou, gostei muito quando ele falou isso. A glória de Deus, você sabe o que é a glória de Deus? A glória de Deus é todos os atributos de Deus brilhando ao mesmo tempo. Né? Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, onipresente, Ele é fiel, misericordioso. É tudo isso, é a luz
Deus presente, né? E isso vai crescendo nos nossos corações, e a gente vai contemplando a sua glória, e vai se sentindo pequenininho diante de tal poder, e vai levantando as mãos, né? Por causa de Cristo Jesus, nós temos ousadia de entrar diante do trono do Todo-Poderoso, com ousadia diante do trono da graça, e glorificar a Deus. Que maravilha! Glória a Deus, igreja! Então o amor dele descansa nele, é porque ele é Deus que nos amou e nos escolheu. Então, olha só o padrão do amor de Deus. Perceba, mas a gente ama as pessoas por afinidades, não é? O sistema natural de desenvolvimento de amor aqui, na realidade dos seres humanos, como é que se dá isso aí? É cheio de méritos, é cheio de critérios humanos, né? Mas esse não é o amor de Deus, não. Não estou falando que é errado também, não. Toma cuidado. Toma cuidado. Mas é fraco. Perto do critério de Deus, perto do que Deus fez por nós, serve não. Jesus Cristo falou lá no Sermão da Montanha. Ele disse o seguinte, né? Vocês são maus, sabia disso? Vocês são maus. E vocês amam seus amigos, seus filhos, seus parentes. O que é que vocês têm de mais? Não tem nada de mais, não. Vocês acham que vocês estão fazendo grande coisa? Né? Ame os seus inimigos, porque o Pai Celestial faz cair a sua chuva sobre os bons, né? E bons aqui é aqueles que se humilham e sabem que são maus, né? Então Deus chama esses de bons, tá? E sobre os maus, aqueles que não querem saber de Deus, meus amados irmãos, olha para o mundo, Deus ama todos. Glória a Deus, igreja. A graça dele, a graça comum, ele alimenta, agora parece que é 8 bilhões de pessoas já, né? Tem alimento para todo mundo. É o homem que uns comem mais, outros comem menos, outros jogam fora. O homem que administra mal as bênçãos de Deus, mas Deus, meus amados, ele falou lá para Noé, Noé, não vou mais derramar o dilúvio, e as estações vão funcionar direitinho, e a terra vai produzir, e assim vai, e tem permanecido até hoje. Glória a Deus, igreja. Bendito seja o Senhor que nos ama. Nossos critérios são fracos, mas o critério dele descansa nele mesmo. É mistério, são os atributos dele em ação. Então, primeiro, meus amados, olha a primeira característica do amor de Jesus. Os discípulos, né? Os discípulos dele lá tinha nada em comum com Jesus, não, tirando talvez a mesma idade, alguns deviam ter a mesma idade, alguns habitavam no mesmo local, né? Mas não foi por isso que Jesus amou eles, não. Que se aproximou deles e disse: Pedro, me segue, farei de você pescador de homem. André, João, Tiago, vamos embora. Mateus. Aliás, Jesus reuniu, dentre aqueles 12, tudo quanto é tipo de pessoa. Tinha ali Zelote. Zelote era o terrorista da época. Não tolerava de jeito nenhum o Império Romano. E fazia ataques terroristas, né? Emboscadas para matarem romanos, soldados romanos, para libertar Israel. Tinha publicano. Meu querido, publicano. Publicano era odiado pelo povo de Israel. Mas tinha lá, Mateus. Tinha pescador, homens iletrados, entre aspas, né? Tinha tudo quanto é tipo de homem. A gente devia ter várias idades ali, todos para seguir o Mestre. Outra característica do amor de Jesus para os seus discípulos, ele conviveu intensamente. Conviveu intensamente com seus discípulos. Sabe, a nossa convivência aqui é meio rasa, tá? Se a gente não aprofundar nas programações da igreja fora aos domingos, a nossa convivência vai ser rasa, tá bom, meus amados irmãos? E às vezes o irmão aqui, você vai ver dando glória a Deus, chorando, e em casa é o Satanás. Bate na esposa, fala palavrão, compra e não paga.
Mas Jesus, meus amados, os discípulos viviam, conviviam, almoçavam, jantavam, né? Uma convivência intensa. E ali, meus amados, os ensinos de Jesus que eram profundos demais, que são profundos demais ali, e que aquela época impactou os judeus, os israelitas, né? Trazendo a coisa com profundidade ali no Sermão da Montanha, interpretando a lei da maneira correta. E ali os discípulos viam Jesus no dia a dia. Vamos ver se é coerente com aquilo que ele prega. Jesus chamou os discípulos para andarem com ele, para viverem com ele. Eles largaram tudo, né, depois daquele episódio do jovem rico que não quis largar as riquezas para ser também discípulo de Jesus. Aí Pedro fala, nós largamos tudo para te seguir. Aí Jesus, realmente, vocês largaram tudo. Largaram tudo. Vocês vão ter a vida eterna e já nessa vida terão 100 vezes mais mães, irmãos, casas. Vocês terão a família de Deus, porque quem se dedica à obra de Deus, quem ama o próximo, Deus não fica devendo nada não, meu querido irmão. Glória a Deus, igreja. E ali eles conviviam com Jesus, andavam com Jesus. Mas a convivência tinha um propósito, não era só para passar tempo, não. Aliás, não era para passar tempo. Porque os caras, né, os discípulos, Jesus, andando para tudo quanto é lado, fazendo a obra, né? A convivência tinha um propósito. Primeira coisa, Jesus estava alimentando a fé dos discípulos para que os discípulos confiassem em Jesus. Para que os discípulos colocassem a confiança deles em Jesus, no Cristo, no Messias prometido a Israel. Então tinha esse propósito, e aí Jesus foi revelando a sua divindade, foi revelando que ele era o Cristo, e falando coisas, e dando ensinos, os discípulos tinham que confiar. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E foi dando vários ensinos que demandavam confiança, passo de fé. Em um ponto, Jesus pergunta aos seus discípulos, o que é que estão dizendo aí que eu sou? Eu sou o quê? Ah, você é Elias, você é João Batista. Né? Você é reencarnação aí de alguém? Trem doido? Aí Pedro se levantou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és, Pedro, né? Porque o Pai Celestial te revelou. Então ali eles foram aprendendo a confiar em Jesus, e tudo que eles faziam era baseado na confiança em Jesus. Então, quando Jesus vai embora, e ali, quando ele desenvolve, você vê isso, o desenvolvimento ali em João, né? Nesses capítulos, do capítulo 13 ao 17, você vê que os discípulos estão apreensivos, opa, o mestre vai embora. Aí Jesus fala o seguinte, não fica preocupado não, eu enviarei outro Consolador, o outro Consolador que vão, né, que vai alimentar vocês e que vai dar esta mesma confiança e ousadia e este poder. Outra coisa que Jesus tinha como propósito na convivência, ensinar os seus discípulos a obedecerem a Deus. Porque a confiança diz respeito que Jesus é o Salvador, é o Messias, amém, meus amados? E a obediência diz respeito que Jesus é o Senhor. Então, o propósito de Jesus nessa convivência com os discípulos era ensinar os discípulos a obedecer a Deus, a obedecer os mandamentos do Cristo. Obediência. E Jesus, no capítulo 14, ele fala, se vocês amam,
Se vocês me amam, vocês obedecem os meus mandamentos. É necessário me obedecer, eu sou o Senhor. Tem uma hora lá, num certo ponto no ministério de Jesus, que Jesus parece que está meio invocado. Ele fala o seguinte, me parece que é com os fariseus, né? Ou com alguém lá que está andando próximo a Jesus. E ele fala o seguinte, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu mando vocês fazer? Né? Jesus é o Senhor, e Jesus passou este tempo todo convivendo com os discípulos, ensinando os discípulos a obedecerem. A própria questão lá de lavar os pés dos discípulos foi a última exortação, a demonstração de Cristo com seus discípulos a respeito da vaidade por cargo. Aprendam a obedecer. Não é aquela coisa, venha a mim como tu estás e permaneça como que você é também, não. Venha a mim e me obedeça. Como Jesus fez para aquela mulher pecadora, porque o povo só lembra daquela primeira metade lá, né? Eu não te condeno. Viu, mulher pecadora? João capítulo 8. Isso. Vai e não peques mais, porque eu sou o Senhor. Eu perdoo e eu mando. Glória a Deus, igreja. Outra coisa, outro propósito da convivência. Para os discípulos trabalharem para Jesus. A convivência intensa que Jesus teve com eles, era a convivência não só de aprendizado, e de ficar lá aos pés do mestre, ouvindo a explicação das parábolas, das coisas que vão acontecer nos últimos tempos, os ensinos de Jesus. Né? Não era só isso não, era para trabalhar. E o primeiro ministério dos discípulos foi o diaconato. Servir. Organizar as multidões, organizar a fila, né, recolher as ofertas ali para a manutenção do serviço, da igreja, do ministério de Jesus. Né, você vê ali, no episódio ali da multiplicação dos pães, né, eles recolhendo a cesta e distribuindo, eles saindo, né, para a cidade para comprar alimentação, né, para comprar alimentos. Você vê isso em várias ocasiões. E em um período do ministério deles, aí Jesus separou os apóstolos, os 12, né? E enviou eles de 2 em 2 e deu a eles autoridade. Autoridade para expulsar demônios, curar enfermos. Então, a partir daquele momento, eles ganham autoridade para multiplicar o que Cristo vinha fazendo. Glória a Deus, igreja. E aí, o texto diz que eles voltam animados porque os demônios submetiam e as doenças vinham embora. E eles ficavam ali, opa, quem é o maior aqui? Né? Deus está me usando mais. Né? Aí Jesus vem com a sua Tramontina, né? A sua Guinso 2001, quem lembra da Guinso 2001? Não é só eu, tá vendo? Agora todo mundo sabe o que é Tramontina, né? Tramontina, corte rápido. Né? É isso mesmo que eu tenho? Você sabe onde é que isso é usado, né? Você tá vendo, né? Tá. Aí vem Jesus, não, alegre-se antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então Jesus estava sempre ensinando. E meu querido irmão, Jesus não contava até 3 para cortar a festa, aquela empolgação. Quem já chegou todo empolgado assim, e chega alguém e te volta para a realidade? Jesus fazia muito isso. Mas não era para contar vantagem, não era para naquele espírito, porque a gente faz isso às vezes num espírito de superioridade. A gente sente isso no ar, não sente? Né? A gente chega todo animado e a pessoa, Tramontina, corta tudo. Né? Mas você vê que é um espírito de vaidade ali, um trem ali de... O ser humano é assim, né? A gente, quem é casado sabe muito bem disso. Mas Jesus não. Jesus, ele quer salvar, ele quer guiar os seus discípulos na verdade. Glória a Deus, igreja. Então a convivência também era para trabalho, era ensino, era
cortada, era repreensão, era abraço, era comer junto, era andar junto, era tirar dúvida. Era uma caminhada, meu querido irmão. Era uma convivência intensa com propósito de crescer, de fazer os discípulos crescerem espiritualmente. Glória a Deus, igreja. Então, você entende um pouco do amor de Jesus. Ele escolheu os discípulos, ele nos escolheu para quê? Para crescerem espiritualmente. Então, vou falar de maneira bem rasa de como Jesus nos amou. Vou parar por aqui. Poderíamos desenvolver aspectos mais detalhados, mais profundos, aprofundar em algumas coisas, mas, meus amados, o ministério de Jesus foi basicamente esse, juntar pessoas ao redor dele para ensinar as pessoas a confiar nele, ensinar as pessoas para obedecê-lo, e fazer as pessoas trabalharem para ele, multiplicando o serviço dele. Outro aspecto do amor de Jesus é que o amor de Jesus é a causa do nosso amor. Ele é a causa do nosso amor, e é muito importante falar isso para a Igreja Batista Irmão. É muito importante. Primeiro nós vimos como que Deus nos ama, nos escolhendo e nos separando para um propósito de crescimento espiritual. É assim que Deus quer. Você pega um perdido, como que você pode amar o perdido? Primeiro, você vai respeitar ele, amém, meus amados? Segundo, você vai pregar o evangelho, porque não tem outra expressão de amor. E junto com a pregação do evangelho, você vai orar por ele. Então, em Jesus, como Jesus nos amou, nós aprendemos a amar todo tipo de pessoa. Em cada situação. A pessoa, por exemplo, está rebelde no seu pecado. Como é que Jesus faz? Está lá em Mateus 18. Como é que o amor se expressa? É aceitando? É concordando? É deixando a coisa acontecer? Não. Vá lá e fala com o seu irmão. Se ele não escutar, leva outro. Se ele não escutar, leva para a igreja. Se ele não escutar, considere o gentil publicano. E Paulo desenvolve isso em 1 Coríntios capítulo 5. Falando para a igreja, disciplina essa pessoa aí, para que ela seja salva. Tira essa pessoa do meio de vocês, para que ela seja salva. Porque a pior coisa que tem, meus amados, é você enganar a pessoa. É deixar ela pensar que ela está certa, sendo que ela está errada. É deixar ela pensar, Jesus me ama, Ele está comigo, eu faço isso direitinho. Não! Isso é uma tremenda falta de amor. Mas o politicamente correto, que entrou na igreja, está impedindo a própria igreja de pregar o evangelho, de falar a verdade. E quando a igreja disciplina, é mais por vingança ou rixa do que realmente a busca da salvação também. Então, meus amados, é muito complicado o ser humano, e se a gente não vigiar, a gente sai do amor de Deus, sim. A gente sai daquele amor de 1 Coríntios capítulo 13, sim. E agora vamos ver o amor de Deus o amor de Jesus como fonte, como causa, como aquilo que nos dá poder para amarmos, como Ele amou. E repetindo, é muito importante falar isso para a Igreja Batista Irmão. Por quê? Porque todo domingo eu tenho falado de evangelismo e amizade espiritual. E a gente escuta algumas coisas, algumas dúvidas, algumas críticas também, e críticas às vezes maldosas. Então é necessário a gente colocar os fundamentos para as nossas atitudes, para que a gente seja inabalável, para que cada um de nós siga firmemente, fazendo a coisa do jeito certo, com a motivação correta. Glória a Deus, igreja. É muito importante falar disso, do amor de Jesus como fonte. Meus amados irmãos, quando a gente para ver a profundidade da perversão dos nossos corações,
da perversidade. É uma coisa muito profunda. A nossa perversidade. Olhando para a minha própria vida, eu cheguei à conclusão que eu sou ingrato por natureza. Né? Eu noto que tem forças diabólicas atuando ao nosso redor, e tem o velho homem, muito depravado, como diz as Escrituras, atuando dentro de cada um de nós. E a gente sempre vai dar um jeito de ser conveniente, e sempre vai dar um jeito de ser egoísta. E para quebrar isso, devemos entender o amor de Jesus Cristo como fonte, como causa do nosso amor. Vou te dar um exemplo. Eu falo para você sobre desenvolver a amizade espiritual e você cuidar do seu irmão. E você ser uma pessoa mais receptiva, mais alegre, cumprimentar os outros direitinho, né? Sermos uma igreja calorosa a nível de relacionamento. Aí você, ok, pastor, vou fazer isso aí, vou dar crédito para o senhor. Aí você chega e cumprimenta o irmão, paz do Senhor, meu querido. E o irmão para você, paz do Senhor. Né? Aí você já começa a julgar, porque o mundo gira ao seu redor, né? Gira ao nosso redor, né? A gente já começa, me cumprimentou direito, tá vendo, Deus? Eu fiz o que o pastor Greg falou, mas olha o que eu ganho em troca. E vai ver no próximo culto o jeito que eu vou dar paz do Senhor para ele. Né? E a gente nem sabe o que está acontecendo. Às vezes o irmão é mal educado mesmo. Às vezes o irmão é irmão. Às vezes ele está triste. Você não sabe. Mas a primeira coisa que você pensa é, ele não me cumprimentou direito. Não cumprimentou a mim. Eu. A quarta pessoa da Trindade. Não é a primeira coisa? Não é isso, meus amados. Por isso que está escrito, orai e vigiai. Não é? Porque uma parte da gente está pronta, outra não. Meus amados, mas quando você entende, não é um chamado para você ser bobinho e viver no mundo das maravilhas. Pai do Senhor. E a pessoa te bate e você, que lindo dia. Jesus falou o seguinte, olha, se uma pessoa bater na face, dá a outra. Tem um episódio que Jesus, quando ele foi preso, ele levou um socão no meio da fuça. Aí ele olhou para o agressor e falou o seguinte, por que você me bateu? Ele não devolveu com a mesma moeda, olho por olho, dente por dente, não foi. Mas ele foi lá, por que você me bateu? Sentiu a firmeza? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Mas é um chamado, não é um chamado para você ser bobinho, mas é um chamado para que você seja alimentado pelo amor de Cristo Jesus e que Ele seja a fonte das suas atitudes e não a reação das pessoas. Glória a Deus, igreja! Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque, meu irmão, se depender da resposta do outro, e a resposta do outro, a resposta ruim do outro, a falta de resposta, pode ter 1000 possibilidades. Um montão de coisas pode ter acontecido, ou pode ser porque o irmão é ingrato mesmo, não presta mesmo. Aí não é irmão, né? É lobo, né? Com pele de ovelha. Mas e daí? As nossas boas ações vão depender da reação do próximo? Eu aprendi algo, meus amados, com esse versículo aqui, ele me confrontou diretamente, porque
Todos nós, meus amados, lembre-se, eu sempre falo com a igreja, a gente está na dinâmica do mérito, da troca, é assim que o mundo faz. É assim que o mundo desenvolve os relacionamentos, né? Você recebe e quer dar algo em troca, ou dar algo e espera receber. Não é assim? É assim. É a dinâmica humana. A dinâmica de Cristo é o seguinte: no que diz respeito ao amor e às atitudes amorosas, e para cada situação tem uma atitude amorosa, não é sempre a mesma, mas é uma atitude, um padrão que encontramos em Cristo Jesus ao tratar com os pecadores. Essas atitudes não podem depender também do resultado. Por exemplo, você está pregando lá para sua mãe, para o seu filho, para o seu marido. Ele não converte. Você vai parar de orar e falar para ele? Tem muita gente que fica invocado, é religiosidade. Esse marido não converte. Você vê aí uma mistura de zelo para o evangelho com a rixa natural que existe entre homem e mulher, quando um não concorda com o outro. Né? Mas quando aprendemos como Jesus amou, e quando aprendemos que Ele é a fonte do nosso amor, a nossa vida vai mudar. A nossa vida vai mudar, meu querido irmão. E você simplesmente vai fazer o que deve ser feito. Porque o amor é isso, é você fazer o que deve ser feito. Por exemplo, o amor deve impulsionar os pais a corrigir os seus filhos, a disciplinar. Mas o amor segundo o mundo aí está levando os pais a passar a mão na cabeça dos filhos, né? Tem pai que está com medo de ser desaprovado pelo filho, você sabia disso? Pai que se submete aos caprichos do filho, às artimanhas, como é que fala? Chantagens emocionais. E aí, perde a firmeza e perde a disciplina para se adaptar à vontade dos filhos. Fraqueza, não é amor. Está estragando, vai criar um psicopata, sociopata. Você sabia, né, as crianças, por exemplo, deixa de educar e falar que é errado. E deixa ele crescer assim. Né? Todo mundo acha que criança, não, é bonitinho, né? Que lindo, criancinha. É fofinho mesmo. Né? É uma coisa linda, é maravilhoso a vida. Não é verdade, meus amados? Mas você vai ver Adão funcionando, Adão e Eva, a natureza adâmica neles desde cedo. E deixa ele no natural, então, para você ver o que acontece. Mas a função do pai que ama é colocar limites para que não cresça um sociopata, um psicopata, pessoas que não sabem ouvir não, que ama o sofrimento do outro, que tem prazer em sempre tirar vantagem. Meus amados irmãos, aí você me diz o seguinte, mas pastor, na igreja tem que ter reciprocidade. Tem que ter, pastor. Que história é essa de eu cumprimentar alguém e a pessoa não me cumprimentar direito? Que história é essa, pastor? De eu procurar o irmão e ele ignorar? De eu procurar saber dele, querer ajudar ele e ele ser grosso comigo? Tem que ter reciprocidade. Tem que ter mesmo, meu querido. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: as suas ações, o seu amor, ele não pode ter como fonte e como causa a reciprocidade. Porque eu vou amar o Rafael aprendendo o amor de Cristo, e a fonte de eu fazer o bem para ele está em Cristo. Da mesma forma, a fonte dele deve estar em Cristo. E aí criamos uma reciprocidade, mas que onde as ações, onde a causa e a fonte está no amor de Deus. Amém, meus amados? Está no amor de Cristo.
Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque se depender da resposta dele, ou se ele depender da minha resposta, porque às vezes a coisa não se encontra, meus amados. Você sabia, na dinâmica de um casal, por exemplo, às vezes um gosta, passa um tempo assim, durante o tempo da caminhada, do casamento, vocês acham que um está gostando do outro igualmente? Às vezes um gosta mais, às vezes um gosta menos. Aqui, às vezes tem um período lá que o esposo está lá na esposa, né? Oh, meu amor, cheirosa, sei lá o que, e a mulher, oh, desgruda, cara, não grude. Né? Aí daqui a pouco é ela e ele, mulher, você se gruda demais, mulher. Né? Não é assim que é a dinâmica humana? Não é assim? É a dinâmica humana. Mas quando a fonte do amor está em Cristo, a coisa naturalmente vai durar mais, porque está em Cristo. Glória a Deus, igreja. Então o amor de Cristo é a fonte do nosso amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Meu querido irmão, muito se tem falado aí sobre cura interior, né? Cura interior, né? Na década de 90, no início da década de 2000, foi modinha, cura interior. Todo mundo tinha que fazer cura interior. Ia para retiro, Vou te dar uma cura interior. Leia esse versículo e medita nele todo dia. Né? Os primeiros discípulos sempre fizeram isso. Vamos aprender de Jesus como Ele nos amou e vamos colocar em prática. Sabe? Porque é uma história, meus amados, é um egocentrismo que a gente tem, um individualismo que a gente tem. Nunca o ser humano foi tão individualista como hoje, está cada vez mais doente, estressado, ansioso, deprimido. Por quê? Porque, olha só, meus amados, os valores do mundo, o hedonismo. O que é o hedonismo? A busca pelo prazer, a busca pela felicidade. Isso, continue buscando a felicidade, ela vai fugir de você. Agora, se você tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo, e crucificar o seu velho homem, você terá uma vida, e uma vida abundante. Glória a Deus, igreja. Mas você tem que entender, e essa comunidade aqui deve ser formada de pessoas que passaram pela cruz, de pessoas que entenderam o perdão, e por falar de perdão, tudo a ver com a ceia. Perdão, a obra que realmente mostra se a pessoa foi salva ou não. Né? Você sabia? A salvação não é pelas obras, mas as obras testificam se somos salvos ou não, porque a fé atua pelo amor. E o amor perdoa. Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 13. Perdão. Quem aqui merece perdão, meu querido irmão? Tem algum de vocês aqui merece perdão? Agora o seu irmão tem que merecer o seu perdão? Ou você se alimenta no perdão de Deus? Olha aquela parábola que Jesus contou do rei e o seu conservo devia 1 bilhão. Aí o rei cobrou, me paga. Aí ele se humilhou, não tem como te pagar, me perdoa. Tá bom, vou te perdoar. Aí sai o servo lá e pega o seu conservo. Já até perdi servo com servo, né? O servo encontra com o seu servo, que devia 100 reais, me paga. Eu não tenho como pagar, não, me perdoa. Não vai pagar não? Deixa eu prender você aqui então. Vai ficar aí até me pagar. Aí o rei ficou sabendo. Não tem salvação esse tipo de pessoa. Quanto mais egoísta, quanto mais você for o centro da sua vida, mais perdido você vai estar. Mais rancoroso você vai estar. E você vai se perder e vai ficar infrutífero, vai se tornar um religioso. Mas, meus amados, se nos alimentarmos no amor de Deus, no amor de Cristo Jesus, vamos frutificar, vamos crescer.
né? E vamos realmente experimentar essa cura interior aí, que está todo mundo atrás aí. Está todo mundo procurando essa cura. A cura interior vem com sua morte. Quem quiser ganhar sua vida vai ter que perdê-la. Gostou dessa, meu querido? Está vendo a dinâmica do reino? A dinâmica do reino de Deus? É o contrário. A minha felicidade está em morrer em Cristo Jesus e viver para Ele, servindo os meus irmãos, servindo ao meu Deus. Né? Mas não tem como fazer isso antes de passar pela cruz, antes de se humilhar. Não tem jeito, meu querido irmão. E outra, você não consegue fazer isso, você tem que orar para isso. Né? Arrependimento, essas coisas, essa nova vida, você tem que orar e pedir a Deus, Pai, me ensine a amar. Me ensine a amar como o Senhor nos amou. Não é uma coisa que você, agora eu vou fazer. Não existe isso não. Não é decisão humana não, é poder de Deus, meu querido irmão. É poder de Deus atuando nas nossas vidas, através da nossa humilhação. E pedindo, Senhor, Pai, me ensine a pisar nas suas pegadas, a trilhar o mesmo caminho que Jesus trilhou. Meus amados irmãos, aprendam com Deus, aprendam com Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Está escrito lá em João que os homens amaram mais as trevas. E o que é amar as trevas? É sabotar a si mesmo, meu querido. O que é sabotar a si mesmo? É acreditar na sua verdade. Não, meu querido, sua verdade é mentira. Só tem uma verdade. É Deus. E Deus fala, você é pecador e precisa nascer de novo. Você é pecador e precisa se alimentar de mim, e aprender de mim, e caminhar comigo. Andar nos meus caminhos, se humilhar. Aqui, meu querido, não tem autoestima, não tem nada disso não, só tem mérito de Cristo Jesus e nele nos gloriamos. Glória a Deus, igreja. E ele faz a obra, como diz Paulo lá em Filipenses, porque ele efetua em nós tanto querer como o próprio realizar do crescimento espiritual. Então devemos nos humilhar diante de Deus e admitirmos, Pai, eu não amo do jeito que eu deveria amar. Me ajude a olhar para a cruz, para que eu possa amar como Jesus Cristo amou. Isto aqui, meus amados, né, amar os outros como Jesus nos amou, isso aqui é profundo demais. Isso aqui, às vezes a pessoa chega para mim e fala o seguinte, pastor, isso é impossível, isso é utopia. Ah, é? Vou te apresentar uma utopia. Está aqui, ó. Leia isso aqui. É mandamento. Pelo Espírito Santo, nós vamos crescendo, crescendo, crescendo. Mas vai chegar um dia, meu querido, quando Jesus Cristo voltar e transformar os nossos corações, nós seremos uma comunidade perfeita. Porque o amor é eterno. Você sabia disso? O amor vai durar para sempre. A fé, a esperança vai acabar quando Jesus voltar. Porque vamos esperar mais nada e o veremos face a face. Mas o amor é eterno, porque Jesus vai transformar as nossas vidas. Já está transformando, amém, igreja? Já está transformando hoje. E essa igreja, no nome de Jesus, vai crescer no amor de Deus. Glória a Deus, igreja. Mas vai chegar um dia que Jesus Cristo vai nos reunir com todos os santos, desde a fundação do mundo, desde a criação do homem. E nós seremos uma comunidade perfeita, porque o amor de Deus é eterno. E está escrito que Deus será tudo em todos. Glória a Deus, igreja. Aplicação então para a sua vida, meu irmão. Meu querido, ao mesmo tempo que você tem que escolher pessoas diferentes para amar, não escolha ninguém para amar, não. Se quer escolher, escolha pessoas diferentes, porque você não teve nada em comum com Jesus para ele te amar, não, viu? Não teve nada em comum, nada em comum. Muito pelo contrário, éramos inimigos de Deus, e ele nos escolheu para que fôssemos alvo do amor dele. Mas nós não, a gente quer escolher. Se é jovem, escolhe jovem. Se é adulto,
fases da mesma, pessoas na mesma fase da vida. E isso não é ruim, não. Não é ruim, não. Você, de repente, querer conversar com a pessoa que está passando por as mesmas coisas, não é ruim, não. Mas, por natureza, a gente só faz a nossa panelinha ali de pessoas que gostam das mesmas coisas, que querem as mesmas coisas. Cuidado, meu irmão. A igreja é a multiforme graça de Deus. E a multiforme graça de Deus, é expressada também por tudo quanto é tipo de pessoa. É branco, é preto, é pobre, é rico. Todas essas pessoas formando o corpo de Cristo. Glória a Deus, igreja. Mas às vezes lá ficam os pobres num canto, os ricos do outro. Para com isso, meu irmão. Para com isso. Você que é pobre, fica com baixa estima porque o seu irmão tem um carrão, você fica com vergonha na casa dele lá e fica lá sentindo inferior. Isso é sentimento humano, isso não vem de Deus não, meu querido. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça e andava no meio dos pobres e dos ricos, estava nem aí para isso não, porque isso não vale nada. Cor de pele também não vale nada. O que vale se estamos em Cristo ou não? Bem-aventurado aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Olha a maravilha que é a igreja, meus amados. Olha que gloriosa. A igreja é gloriosa, meus amados irmãos. Deus fez algo maravilhoso, reuniu tudo quanto é pessoa diferente. Ame o seu irmão. Saia da sua zona de conforto. Pode ter panelinha que não, pode até ter aquela coisa assim, mas tem que ter a tampa aberta. Entendeu, né? Conviva intensamente com seus irmãos. Para de ser domingueiro. Pare de ser o último a chegar no domingo e o primeiro a ir embora. Conviva intensamente. Escolha pessoas para andar com você, meu irmão. Jesus fez a mesma coisa, ele fez com os discípulos. E este método tem perdurado desde a fundação do cristianismo. Foi assim com Paulo, e foi assim com Timóteo, e foi assim com o discípulo Timóteo. E a coisa foi, chegou em nós. E a gente não pode ter uma comunidade superficial. Mas temos que ter uma comunidade de relacionamentos. É lógico que não dá para ser amigo de todo mundo. A porta tem que estar sempre aberta, amém, meus amados? Já tem amigo, agora não quer mais. Não, para com isso. Crente não pode ter isso, não. Sabemos que somos limitados pelo tempo e espaço. Mas uma pergunta devemos fazer: temos relacionamentos significantes aqui na igreja? No meio da igreja Batista Irmão? Seja como Jesus, convive intensamente com os irmãos. E uma convivência não é para falar de Atlético Cruzeiro, não. Nem para falar de carro, política. A nossa comunhão tem como propósito a edificação. Fazer com que cada um de nós cresça na confiança em Cristo Jesus. Fazer com que cada um de nós cresça na obediência a Cristo Jesus. E fazer com que cada um de nós trabalhe para Jesus. Glória a Deus, igreja. E por último, meu querido, que o amor de Jesus, que te amou desse jeito aí, sem você merecer nada, né? Você não vai dar nada para Deus não, está escrito lá em Romanos, quem primeiro deu a Ele, para depois receber? Vou um pouquinho diferente, quem entrou na dinâmica de mérito e troca? Deus deu, depois reagiu, depois deu algo para Deus, olha, Ele reagiu, agora eu vou dar para Ele de novo. Não é essa dinâmica do reino não, meu querido. Você acha que qualquer coisa que você fez diante de Deus é obra? É algo que, olha, eu fiz isso e Ele fez aquilo, não, agora eu vou fazer outra coisa. Toma cuidado, que não é bem assim não. Não é bem assim não. Ninguém dá a Deus alguma coisa e para Deus pagar depois não, meu querido. Não existe essa coisa diante de Deus não. Mas se você ter o amor de Deus como fonte, ter o amor de Deus como a causa do seu amor, você será inabalável e nunca vai ficar preso a resultado, a resposta do outro. Você simplesmente vai amar, e nem vai ser bobo não, mas você vai ter uma fonte, uma base inabalável, o amor de Deus pela sua vida. Glória a Deus, igreja. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Fique de pé, meu irmão.